Muito bem. Doutor Manuel Costa Neto, jurista, especialista na área do direito criminal. O país vive momentos de sobressaltos a cada dia. Os noticiários nos mostram barbáries que são cometidas por marginais e com um percentual muito grande de menores. E muitos defendem que a redução da maioridade penal poderia não acabar, mas pelo menos melhorar essa situação. O que é que o senhor acha? Eu faço um paralelo da redução da maioridade penal com as outras maioridades. Por exemplo, há tempos atrás nós tínhamos a maioridade eleitoral, que foi reduzida para 16 anos. Tínhamos a maioridade civil, que foi reduzida para 18 anos. Isso se faz a partir da conscientização do agente, ou seja, o país hoje, a sociedade hoje não é aquela do início do século XX. Significa dizer que a maioridade ela é fixada pelo potencial conhecimento da ilicitude. A pergunta feita é a seguinte: um adolescente de 16 anos tem conhecimento de que matar é crime? De que pode furtar, de que pode roubar? Por que é que foi reduzida a maioridade civil, por exemplo? Porque a pessoa aos 18 anos já é considerada adulta ou precisa dos 21? Essa questão deve ser entendida sob o ponto de vista da informação. Nosso jovem hoje, nosso adolescente de 14 anos, por exemplo, ele não é mais aquele adolescente do início do século XX. Por exemplo, nas questões sexuais, nós tínhamos crime de sedução, aproveitar-se da inocência de uma mulher de 14 anos de idade, etc, etc, etc. Quem é hoje que com 11, 12 anos acredita em cegonha? Com certeza não. Nem então, Papai Noel, diante de Papai Noel, diante do nível de informação que os jovens têm acesso, mais inclusive do que muitos adultos, a visão de mundo dele muda completamente. A visão de mundo mudando, ele vai então ter os ônus de todos esses bônus. Significa dizer que nós teremos que ter um posicionamento em relação à maioridade penal. O que se alega para não reduzir é a questão da falta do Estado. Ora, eu acredito que nós temos a mesma faixa de idade. Nós somos criados num regime monárquico. Seus cabelos brancos, doutor. No regime monárquico, onde o pai nosso, ou os pais nossos, eram os únicos chefes da família, onde imperava um poder despótico, era o sim pelo sim, o não pelo não, não tinha explicação. Nós não tínhamos como retrucar qualquer ordem recebida. Nós tivemos uma formação em cima da autoridade, da hierarquia e justamente dessa autoridade que era despótica. Então, dos pais se exigia esse comportamento. Uhum. E assim, a maioridade era mantida em 18 anos de idade e nós tínhamos uma formação X. Houve a Constituição. E com a Constituição, muitos desses poderes despóticos dos pais foram relaxados. Ou seja, a família deixou de ter um único chefe, passou a ter dois, uma divisão, uma maior liberdade na sua Constituição, uma relação pai-filho, diferentemente daquele poder hierárquico, daquela disciplina, daquela obrigatoriedade. Hoje se incentiva justamente a convivência, o princípio de solidariedade, de afetividade. Então, os pais relaxaram numa parte e não estão cumprindo o que o poder público mandou. E a Constituição mandou justamente que ele tivesse uma atuação presente como paternidade responsável. Muito bem. O deputado André Moura é autor da PEC 57/2011, que tramita no Congresso Nacional e pede a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Por quê, deputado? Batalha, exatamente porque nós temos acompanhado o aumento cada vez maior da criminalidade cometida por esses adolescentes entre 16 e 18 anos. E o que é mais grave, não é? Os líderes aí das quadrilhas de sequestro, de assalto a banco, enfim, de extermínio, eles utilizam-se hoje cada vez mais, isso é dados do Ministério da Justiça, desses adolescentes, desses menores, porque sabem, e utilizam eles como testa de ferro, porque sabem que eles sendo presos, eles ficam praticamente que impunes. Porque hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa praticamente eles impunes. Você vê crimes bárbaros acontecendo, como é o caso da dentista, que esta semana, não é, todo o Brasil ficou comovido, e ela por 4 pessoas, mas o que ateou fogo nela era um menor de idade. E esse menor de idade, pode ter certeza, Batalha, não tenha dúvida do que eu estou dizendo, daqui a mais 30, 60, 90 dias está livre, né, de volta ao convívio da sociedade, como se um anjinho fosse, um santo fosse, e nada tivesse cometido.
Então, a legislação atual dá ao jovem, ao adolescente, melhor dizendo, essa consciência plena, que hoje a legislação os favorece e deixa eles impunes. Eu tenho conversado, por exemplo, tenho feito pesquisa com muitos policiais de todo o Brasil. E o que eles mais nos dizem é o seguinte: deputado, para nós é um desestímulo prender um menor desse. Porque quando a gente prende ele, a primeira coisa que ele diz: olha, não toque em mim, eu sou de menor, a lei me protege. Sexta-feira, Batalha, em Pirambu, a polícia, já há uns 15 dias estava lá em Pirambu e fez uma prisão de um grupo que estava lá fazendo o tráfico de droga na cidade de Pirambu. E o líder é um menor de 16 anos de idade. Todos os outros 4 presos foram levados, transportados no Camburão para Tibaracaju. O menor, que era o líder de 16 anos, veio no carro do Conselho Tutelar, que não poderia vir no carro do Camburão e nem algemado. Então isso é um absurdo. Então a população brasileira hoje está cada vez mais consciente. Nós sabemos que a redução da maioridade penal por si só não se resolve o problema. Mas nós não podemos mais viver como na década de 70, quando os primeiros projetos, igual ao nosso, semelhantes ao nosso, tramitaram na Câmara Federal, quando ali dizia-se que nós tínhamos que primeiro encontrar um nível de educação de excelência, oportunidade de geração de emprego e renda para todos os adolescentes, para depois se pensar em reduzir a maioridade penal. E aí eu lhe pergunto, até quando nós vamos viver assim? Será que em algum dia, em algum tempo no nosso país, nós vamos dizer assim: olha, agora nós temos um nível de excelência, né, que é o melhor que nós podemos oferecer aos nossos adolescentes. Temos oportunidade de geração de emprego aí e, consequentemente, de renda para todos os adolescentes. Só um trabalho quem não quer. Para, a partir desse momento, se pensar em reduzir a maioridade penal, mais 10, 20, 30 anos, e esses adolescentes vão ficar aí, né, matando cada vez mais e tirando vida de pais de famílias e trabalhadores? Por que a vereadora e defensora Emília Correia é contra a redução da maioridade penal? Então, Batalha, veja, é um assunto muito polêmico, é um assunto muito complicado, mas em primeiro lugar eu preciso cumprimentar meu professor, doutor Manuel Costa Neto, juiz de Direito, e o deputado federal que defende, inclusive, a derrubada do veto em relação à Defensoria Pública, que é um ponto, Batalha, que muito forte o que ele está fazendo, porque veja, aí eu faço vem um monte de situação que leva à violência. A violência não é novidade, a violência é uma coisa velha. A violência ela só cresce. Por quê? Porque tudo que existe para contê-la não está funcionando e ninguém para pensar nisso. Né? Então, é um complexo a violência quando você imagina o menor de 18 anos, né, que hoje até o seu tamanho é diferente, por isso impressiona muito, que antigamente eles eram menores, eram mais magrinhos, hoje são enormes, o de 10, o de 12, o de 14, por aí vai. Então, isso já impressiona muito. Mas veja, o que está acontecendo? Essas mudanças todas, as mudanças, olha, famílias desestruturadas, é um complexo de coisa, é um problema social. A redução não pode ser vista como a mídia está fazendo, porque pelo que eu vi, em termos de percentagem, pode ter uma ideia, que 8% dos crimes, somente 8% dos crimes no Brasil são elucidados. Por quê? Porque não temos provas técnicas, não temos segurança para que os magistrados estejam julgando com segurança. Os magistrados julgam muitas vezes por ouvir dizer, por provas testemunhais, e prova técnica não tem. Então isso já gera impunidade, isso já gera incerteza, isso gera violência. Então tudo isso deve ser analisado antes de se chegar a uma redução. Porque o Brasil tem uma realidade diferente dos outros países. A gente não pode copiar tudo que os outros países fazem, porque deu certo lá, vai estudar a realidade de lá, vai ver a realidade de lá. Então, tudo nosso está falido. Tudo que poderia construir o cidadão como útil está falido. Então, famílias desestruturadas, eu anotei aqui, as ausências totais de políticas públicas. Não adianta mudar o Código Penal, não adianta mudar a Lei de Execuções Penais, não adianta mudar o ECA se não tiver políticas públicas. Todo mundo sabe disso. Então a gente vai mudar. E aí, como é que vai acontecer? E a superlotação dos presídios, que já existe hoje, como é que vai acontecer logo depois da redução? Vamos jogar eles lá também? Não vai conter, não vai conter. Então eu vejo assim, existem outras soluções que devem, por isso, com todo respeito, deputado, que os outros projetos não foram adiante. Quais são as outras soluções? As outras soluções, vamos trabalhar a educação,
oportunizar na educação. João está fazendo isso aqui em Aracaju, está dando exemplo. Horário integral. Olha, se o jovem tiver oportunidade, se o jovem tiver educação, se for mostrado isso, todo jovem pode ser transformado. E mais, isso não se começa depois que eles são adolescentes, se começa na fase da criança. Agora, em Brasília, semana passada, aconteceu o primeiro seminário internacional do marco da primeira infância. Isso começa lá no ventre. É claro que numa família, às vezes, tem 4 filhos, 3 se dão bem e 1 parte para a marginalidade. Mas, olha, é exceção. A regra é que, se tiver condução digna, se respeitarem os princípios constitucionais, a gente encaminha o jovem para ele ser um cidadão útil. Isso sim é bom para a sociedade. Concorda com isso, deputado? Não, veja, eu entendo, Batalha, que as oportunidades e as políticas públicas nós temos que trabalhar para poder dar oportunidade realmente ao adolescente. Agora, eu volto a fazer a mesma pergunta que eu já fiz na minha primeira participação. Quando nós vamos chegar no Estado brasileiro, não é, a ter todas essas políticas públicas colocadas pela vereadora aqui à disposição das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que depois nós possamos imaginar e começar a discutir a redução da maioridade penal? A população brasileira entende hoje que a redução da maioridade penal contribui. As próprias pesquisas de opinião pública, para você ter uma ideia, Batalha, o Senado Federal formou um grupo de notáveis para discutir a reforma do Código de Processo Penal e encomendou uma pesquisa a nível nacional para que a população pudesse sugerir quais os pontos que deveriam estar lá no Código de Processo Penal. E 83% dos entrevistados no Brasil colocou como prioridade a redução da maioridade penal. Resolve o problema? Não, mas ajuda e muito. Essa questão dos presídios é uma outra realidade, sabemos que é uma discussão bem mais ampla. Agora, até quando, eu volto a repetir, nós vamos ficar discutindo as questões dos presídios e vendo esses adolescentes aí matando, tirando a vida de parte de famílias de trabalhador dia a dia, sem a gente tomar as providências. Nesta feita, a Câmara Federal, nesse exato momento, eu poderia lhe garantir aqui, a você, a vereadora, ao Manuel e as pessoas que estão nos acompanhando, que a Câmara Federal agora, ela começa a discutir, não é, com mais agilidade a questão da redução da maioridade penal. A nossa PEC, por exemplo, 57, juntamente com o nosso projeto de decreto legislativo, vai agora para uma subcomissão, na Comissão de Constituição e Justiça, criada, não é, depois do entendimento de líderes partidários, para discutir a nossa PEC, dando prioridade na discussão, coisa que a gente nunca viu antes na Câmara Federal. Então, é a sociedade que está realmente alerta e hoje é um clamor da população brasileira. Doutor Manuel Costa Neto, o que você achou da opinião da vereadora e defensora Emília Corrêa? Com todo Nós respeito. temos tempo para esperarmos toda essa mudança, Com todo respeito, e tal. com todo respeito à minha querida Emília, volto a repetir. Era boa aluna? Excelente. Artigo 227 da Constituição diz que a formação da criança e adolescente é a atuação do Estado e da sociedade. Dentro da sociedade nós temos a família. E com todo respeito, mais uma vez eu reitero, que segundo Divaldo Franco, nas palavras de Joana de Ângeles, a escola forma o homem. A família forma o homem, a escola forma o cidadão. Há uma confusão entre o que seja educação doméstica e educação pedagógica. O que está faltando não é a educação pedagógica somente, mas e principalmente a educação familiar. Nós temos que impor limites na criação. Ou seja, quem foi que me ensinou a respeitar as pessoas mais velhas? Meu pai e minha mãe. Por isso eu nunca precisei de estatuto do idoso. Por que é que eu sou agora obrigado a respeitar o professor, como existe agora uma lei em tramitação na Câmara, para poder se respeitar o professor? Por que o estatuto da diversidade sexual? Porque as crianças, os adolescentes e os jovens não respeitam as orientações sexuais. Por que o estatuto da diversidade racial? Porque as pessoas não estão sabendo respeitar a diversidade da cor da pele. Daqui a pouco, nós vamos precisar também de estatuto da proteção do gordo, do magro, do feio, porque as pessoas não aprendem a respeitar. Na verdade, a escola maior nossa é naquela formação da personalidade, que é justamente a família. Muito bem, eu vou chamar um rápido intervalo comercial e retorno, continuando aqui, esse debate sobre a redução da maioridade penal. 2 minutos. Muito bem, voltamos aqui a conversar com a defensora e vereadora Emília Corrêa, deputado André Moura e com o juiz Manuel Costa Neto, porque nós estamos debatendo aqui um assunto que hoje é a preocupação de todas as famílias do país, principalmente quando a gente vira a semana, final de semana, com aquela tragédia, aquela covardia, aquele crime bárbaro cometido contra uma dentista
em São Paulo, onde o marginal... A primeira coisa que me revolta é quando chama, como é? Menor infrator, né? É marginal, vagabundo, bandido. Ah, menor infrator. Em confronto com a lei. Em confronto com a lei. Eu passei sexta-feira, 3 horas da tarde, mais ou menos, ali próximo à Fanese, não, Pio Décimo, né? Aí viu a loucura lá, carro do choque, de abacate. Aí quando eu olhei em cima do telhado, os menores infratores lá do Senan, jogando as telhas embaixo. Eu já disse aqui qual seria a minha atitude. Ah, tocou fogo em colchão, vai dormir no chão duro. Ah, destelhou o presídio, vai ficar debaixo de chuva e sol. Era. Agora, depois que inventaram aí um tal de Comissão de Direitos Humanos, aí virou desgraceira no caminho da feira. Já desafiei aqui essas comissões de direitos humanos. Semana passada, domingo passado, ali no antigo posto Aracaju, um sargento foi baleado em confronto com os marginais. Será que essa Comissão de Direitos Humanos aí andou fazendo visita à família desse sargento? E de policiais outros mortos? Eu já desafiei, me traga aqui um relatório de visitas da Comissão de Direitos Humanos a familiares de policiais mortos ou feridos em confrontos com bandidos. Agora, toque o dedo em um marginal desse. Pelo amor de Deus, lá vem a Comissão de Direitos Humanos e tal. Então, isso, eu prometi a Miriam que não ia participar desse debate aí. Mas não consigo resistir. Ver um crime desse bárbaro. O outro, ontem à noite, mostrou também, não se sabe quem, sabe que são menores que tinham como prazer lá no interior de São Paulo, pegavam cachorro e tal, o pobre do animal indefeso, amarravam na linha de trem. Quer dizer, não dá vontade de pegar um sujeito dele, amarrar as duas pernas dele na linha de trem? É só o que dá vontade de fazer. Lei de talião, olho por olho, dente por dente. Desculpe, viu, Emília, mas essa é a minha opinião. O que é que se fazer, com um elemento desse? Um elemento como, por exemplo, aquele maníaco do parque, você lembra-se, né? Que ele pedia, pelo amor de Deus, que não fosse solto, senão ia cometer de novo os mesmos crimes. Um que eu comentei com você a semana passada, que eu vi na TV Record, menor também, estava encoberto e tal, para não ser reconhecido. Ele dizia, não, quando eu for solto, eu vou para a rua novamente, vou matar, vou fazer, vou acontecer. Não, André, então, me dê uma solução. Batalha, vamos voltar lá para aquele crime lá da Daniela Pérez. Sim. Que teve aquela comoção toda, porque a mídia hoje, ela faz o que ela quiser, Batalha. Ela faz o que ela quiser, ela transforma um violento em anjo, um anjo em violento, ela faz o que ela quiser, não tem defesa, é impressionante. Vamos voltar lá para Daniela Pérez. Por conta daquela comoção toda, o que é que aconteceu? A lei dos crimes hediondos. De lá para cá, a violência diminuiu? Aumentou-se? Não diminuiu, ela só fez aumentar. É porque não adianta essa questão, por exemplo. Primeiro, é importante que se tenha certeza da punição. As nossas leis são excelentes textos, mas no final das contas não se está se punindo. Por quê? Porque todo o sistema de justiça que precisa, é necessário acontecer, a justiça precisa de elementos para se punir, e se punir, logicamente, aplicando a lei. E às vezes não ocorre, como eu dei o exemplo do Instituto de Criminalística do Brasil, de Sergipe, ele não existe. Então não temos provas técnicas, né? Então, o que ocorreu? Veio a lei dos crimes hediondos e não se diminuiu a violência. Os crimes, em sua total maioria, cometidos pelos maiores. Por que não punir os maiores que se utilizam dos menores? Por que não se é mais rigoroso com eles, para se evitar de punir o menor que tem uma formação totalmente inadequada nesse país? Totalmente inadequada. Aí o doutor Manuel Costa Neto coloca, hoje o jovem tem muito acesso à informação, não é o jovem de ontem. Que informação ele tem? Todas. Todas. A maior parte internet, de violência, os filmes são violentos, o que se passa em televisão, as notícias são de violência e de promiscuidade. São as maiores informações, estão na mão, no dedinho do jovem. Acabou. Aí ele fica violento. Pode votar? Ele pode, mas... Pode fazer filho? Ele pode votar, ele pode fazer filho, Sim. né? Ele pode, essas coisas todas, mas ele está E por que convivendo. não pode, minha querida Emília, pagar pelos crimes cometidos? Então, eu vou te responder, ele tem que pagar, e deve pagar, porque uma criança de 8, de 7, sabe o que é certo e o que é errado, sabe, tem que pagar, mas tem que pagar, lembrar que aquela pessoa ainda está se formando como cidadão. Então, vamos voltar aqui.
E como é que paga? Eu vou responder, Não, se tem me que pagar. deixarem. Como é que paga? Sabe onde? Vamos voltar lá para o ECA. O Alckmin tem um projeto que eu acho interessante. Por que não aumentar essa sanção? Por que não aumentar de 3 para 8, como ele sugere? Ora, já era, e ali muda, altera-se a pena, a sanção e o internamento, porque veja, os que estão no Senam estão internos ou estão presos? Tecnicamente, internos. Na prática, presos. São inúteis, estão só ali com violência, não tem o trabalho para ressocializá-lo. O que esperar de um jovem desse? Não tem o que esperar de um jovem desse. Interno, sim, que vai dar cuidado, vai tratar, vai ensinar, vai praticamente fazer o que não foi feito antes de chegar ali. Coloca para 8 anos, eu acho mais razoável. O Luiz Flávio Gomes diz que a tese da redução, ela é inconsequente, ela é incorreta, é o entendimento dele. Ele disse que, como também o ECA, não é razoável ser, no máximo, 3 anos, ser regra e inflexível, no máximo 3 anos. Não, tinha que flexibilizar isso aí, entendo que 8 anos para tratar como interno e não como marginal. Vai jogar esses adolescentes todos aí lá, André, junto com os marginais. André, você tem um projeto de decreto legislativo 494 que visa a realização de um plebiscito. Exato, Batata. Exato, porque a gente sabe que é um tema um tanto quanto polêmico. A prova maior está aqui, esse debate. E exatamente por ser polêmico, é que nós estamos propondo. Aqui não está tão polêmico não, viu? Está 3-1 e fiz uma 3 pesquisa. a 1. Eu fiz a pesquisa aí fora. Não tem dúvida. E outra coisa, se falar em pesquisa, é um dado, no início do ano 2000, dos anos 2000, todas as pesquisas que se discutia a redução da maioridade penal geravam em torno de 60% da população que era favorável. Hoje, é algo em torno de 93% da população brasileira favorável à redução da maioridade penal. Então, por conta disso, né, por ser um tema polêmico, nós estamos tramitando com o projeto de decreto legislativo, já tem parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, é o deputado Efraim Filho da Paraíba, que já apresentou o relatório, deve estar indo para votação na próxima semana, e eu acredito, Batalha, que vai ser aprovado na CCJ e segue para o Senado, porque ela tem o poder terminativo, a CCJ, e caso seja aprovado no Senado, nas eleições do próximo ano, paralelo a elas, para não gerar despesa para o país, nós teremos esse plebiscito para que a população brasileira ela possa opinar se é favorável ou não a nossa PEC, a PEC 57, que propõe a redução da maioridade penal. Eu queria, Batalha, você falou aí da questão dessas comissões que existem nos estados de direitos humanos. E aí eu já participei de debates como esse em vários outros estados, por telefone, em emissoras de rádio, e em todos sempre tem membros dessas comissões que são contrários e debatem conosco. E a todos eles eu sempre fiz uma pergunta. A todos. Perguntei eles o seguinte: tudo bem, vocês são contrários, são de comissões de direitos humanos. E fora da teoria, na prática, o que foi que você ou qualquer outro membro da Comissão de Direitos Humanos já fez por um adolescente desse que está preso no Senam, no FEBEM? Já foi lá, já pegou um deles, já levou para dentro de sua casa para poder criar, para poder educar, para poder dar a ele um novo padrão de vida? Já levou para o estabelecimento comercial seu para botar lá como office boy para trabalhar e assim no final do dia pegar todo apurado, entregar ele e dizer: vai ali, inocente, no banco e deposite ali pra gente? Nenhum até hoje, Batalha. Então, a teoria é muito fácil. Agora, a prática hoje é a realidade que nós estamos vivendo. E a realidade hoje é assustadora. Mesmo porque essas crianças, volto a repetir, estão conscientes que hoje a legislação em vigor no país os protege. E nós temos exemplos aí em outros países, e isso é dado, que reduziram a maioridade penal. Por exemplo, na Itália é 14 anos, na França é 14 anos, nos Estados Unidos tem alguns estados que são 10 anos. 10 anos, E verdadeiramente o índice de criminalidade praticado por esses menores diminuíram, porque, como falou o doutor Manuel Costa Neto aqui, hoje eles dizem o seguinte: vou praticar até 18 anos, depois de 18 anos eu paro. Então é necessário reduzir para que a gente possa dar limites. Do mesmo jeito que o adolescente de 16 anos tem o direito de votar e decidir o destino de um município, de um estado de uma nação, como você falou, de se emancipar do for, de casar, de constituir empresa e tudo isso, é necessário também que ele tenha as obrigações e os limites dados por lei. Muito bem. Dentro do mesmo tema, doutor Costa Neto, mas só fugindo um pouquinho, o nosso Código Penal também não é muito brando. Você vê, a população brasileira
viu com indignação o resultado daquele julgamento de Bruno, goleiro do Flamengo, né, que pegou 22 anos de cadeia, com atenuantes cai mais um terço da pena, aí daqui a pouco mais 3 anos por bom comportamento, daqui a 2 anos e meio ele pode estar solto. Veja bem, o Código Penal é de 1940, está passando por uma reformulação, outro código está sendo elaborado, e a sociedade, ela clama por leis mais duras, porém, para passarmos por isso é necessário que aqueles incidentes da execução da pena, ou seja, todos aqueles benefícios que os condenados tenham, eles estão cada vez mais sendo ampliados. Por exemplo, quem é condenado até 4 anos de reclusão, por exemplo, não vai mais para a cadeia. Só vai para o semiaberto de 4 a 8 e de 8 em diante para o fechado. Então, vejam que o problema não está no Código Penal, mas na forma do cumprimento da pena em virtude da superlotação dos estabelecimentos penais. No caso dos menores, nós teríamos um limite. No caso específico, eu que trabalho com crianças e adolescentes, eu vejo aquilo que o deputado André acabou de dizer. Com 16, 17, eles aprontam. Eu vou aprontar até os 18, porque após os 18, o bicho pega. Ele tem potencial conhecimento de ilicitude, ele sabe ciência e consentimento, tudo que pratica, e o pior, ele na execução do delito, ele é muito mais cruel com a vítima do que os maiores de idade. Isso é que é estarrecedor. Se ele tiver que violentar, ele violenta com crueldade. Se ele tiver que matar, ele usa meios insidiosos e cruéis. Muito bem. É o caso que nós vimos, inclusive o psicólogo falou ontem, após a matéria, se menores têm a coragem de fazer o que estavam fazendo no interior de São Paulo, amarrando cachorros em linhas de trem, amanhã depois, o que é que eles não farão com um adulto, né? Vamos a um intervalo comercial e voltamos já já. Muito bem, voltamos aqui com o Batalha na TV. Sandro, me fecha aqui. Mais uma vez eu quero mostrar isso aqui para quem não acompanhou a abertura do programa. Tragédia anunciada. Hoje, mais uma vez, a ADEMA negou a licença ambiental para a obra de contenção da 13 de julho. Secretário Genival Nunes, Deus que nos livre, se isso vier a ocorrer, será que o senhor terá como colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? E se vidas fossem ceifadas? Eu quero até parabenizar que eu obtive a informação que hoje pela manhã criou-se uma polêmica lá na coletiva com o repórter Barroso Guimarães, porque no momento em que o secretário defendia que precisamos ter cuidado com a supressão do mangue, aí o Barroso Guimarães o questionou. Secretário, o que é que vale mais? A vida de um ser humano ou 1 metro, 2 metros, tal de manguezal? Ele disse, não, mas o mangue também é um ser vivo. É um ser vivo, mas não é humano, secretário. Por mim, acabe-se todo o manguezal, se for o caso. Agora, que uma vida não seja ceifada. E mais, o senhor está esquecido que se fosse por essa preocupação toda com o manguezal, o senhor não moraria em Aracaju. Inácio Barbosa, quando fundou Aracaju, ele o fez lá na colina de Santo Antônio. Não fez aqui embaixo, porque aqui embaixo tudo era mangue. E aí, com o tempo, o ser humano, a Coroa do Meio, Igreja São José, Praça Tobias Barreto, Rua da Frente, tudo mangue, tudo manguezal, né? Então, vale muito mais uma vida do ser humano do que todos os quilômetros de manguezais que o senhor possa defender. Outra coisa, eu já contei esse exemplo e volto a falar. Outro dia eu entrevistando um colega de Emília, o vereador Aguinaldo, que é médico. E eu dei um exemplo aqui, e que ele me parabenizou. Eu disse que existem casos e casos. Se eu vou me submeter a uma cirurgia de rotina, alguma correção de algum problema, e eu tenho tempo para isso, eu realizo todos os procedimentos necessários. Exames cardíacos, exame coagulante de sangue, aquele que tira da orelhazinha, tudo mais. Mas Deus livre e guarde. Se eu sofro um acidente e sou internado às pressas em um hospital de urgência, eu sou operado de qualquer maneira para salvar minha vida. Aí o doutor Aguinaldo acrescentou, se for o caso, Batalha, o médico tem que lhe operar até sem as luvas.
O importante é salvar a vida. E, Genival, essa é a questão. A 13 de julho está na UTI e pode morrer a qualquer momento, tá? Pense nisso hoje à noite quando você for deitar, tá bom? Só também fugindo um parêntese, André, você é autor da PEC da Defensoria Pública, que foi aprovada por unanimidade e vetada pela presidente Dilma, né? Unanimidade no Congresso Nacional, Câmara e Senado, Batalha, sem um voto contra. E a presidenta Dilma vetou no que eu entendo, e já disse isso no parlamento, que é um desrespeito ao parlamento, não só aos defensores públicos, não só a população mais carente do nosso país, que precisa tanto das defensorias públicas, mas acima de tudo, né, uma falta de prestígio nosso, de nós parlamentares, a presidenta Dilma vetar um projeto tão importante que dá oportunidade, não é, às defensorias públicas a ter autonomia, para que possa atender melhor as famílias carentes. Mas eu tenho certeza, tivemos uma conversa com o presidente da Casa, o deputado Henrique Eduardo Alves, e com o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, e que nos assegurou, Batalha, que na primeira convocação do Congresso Nacional colocará na pauta o veto das defensorias públicas. Nós vamos derrubar para fazer justiça com a defensoria pública e mostrar que o parlamento tem que ter em determinadas posições firmes. E, acima de tudo, a presidenta tem que nos respeitar e respeitar quem precisa verdadeiramente do auxílio jurídico das defensorias públicas. O que é que mudaria com a aprovação? Pois é, então, isso a gente tem uma eterna gratidão, né, por essa luta aí do deputado André Moura. Isso é muito importante. Isso é tão importante, inclusive, reflete na questão da violência. Como eu estava dizendo aqui, Batalha, o direito de defesa todos têm. Então, o presídio hoje superlotado. E há uma violência muito grande lá dentro. Eles são rebeldes, eles estão desesperançados de tudo, eles não acreditam mais que eles possam ter uma oportunidade, nem mesmo do direito de defesa. Então, quando eles sabem lá que eles vão ter defesa técnica através de uma defensoria pública que vai estar em todas as comarcas, se acontecer a autonomia, isso já ameniza a violência lá dentro, porque gera esperança na pessoa que está presa. Independente do que tenha cometido, Batalha, nós às vezes nos separamos um pouco, achamos que nunca vamos estar numa situação daquela e ninguém sabe de nada nessa vida, absolutamente nada. Mas a gente pode ter uma condição melhor e se safar do problema, ou seja, ter defesa, ser absolvido ou condenado, não importa. O importante é que se cumpra a lei. Agora voltando aqui ao ponto, quando o doutor Manuel diz o seguinte: não podemos esperar as excelências acontecerem nos sistemas ou na educação e tudo, porque senão nunca vai acontecer. Não, nós não queremos excelência, nós queremos que aconteça alguma coisa nisso. Nem isso acontece. Ou seja, o poder público falha e parte para cima de uma situação dessa, né? E se imagina, a população brasileira toda a favor. Hoje, como política também, viu, deputado, para mim, seria... Por que ela está defendendo uma coisa? Ela está andando na contramão, quem sabe, dos votos dela, né? Uma mulher dessa aí pensa em... É contra, não é bom. Não, é uma questão de convicção, porque sou defensora pública criminalista. Eu sei um lado e o outro. É vítima por cima de vítima. É vítima aquele que foi agredido e é vítima do sistema o agressor. Todos eles são vítimas, entende? Então, a gente sente isso no dia a dia, a gente está perto das famílias, né, que perderam seus filhos porque estão presos e talvez não voltem mais. E também estamos perto das famílias que perderam porque se foram com a morte daquele que agrediu. Então, são muitos fatores, Natália, que a gente tem que refletir. Se me permite, aquilo que você falou e que a vereadora está colocando agora, a questão da vítima, que é vítima por cima de vítima. Mas eu lhe pergunto, que você me diga, o doutor Manuel Costa Neto, que tem um conhecimento maior, uma só lei existente no país que protege a vítima, não é? Porque você vê aí muitos pais de família, trabalhadores que são assassinados brutalmente. O assassino, quando está preso e ele contribuiu com a Previdência Social, enquanto ele estiver preso, se ele passa lá 20, 30 anos preso, se eu estiver errado, doutor Manuel, me corrija, por favor. Ele tem direito, a sua família é um auxílio reclusão, Exato. Que, se me falha a memória, hoje é de R$ 927. E para a família da vítima? Então, a família da vítima tem o que tipo de assistência do Estado? Então, para que a gente possa diminuir o número de vítimas, nós temos que ter leis mais rígidas. E aí eu tenho certeza que a redução da maioridade penal contribui para isso. Agora, nós não podemos estar somente aqui legislando, pensando em dar oportunidade e não dar a essas menores também os seus limites. Tem que andar
nas duas coisas, trabalhar sempre Eu as falei há duas poucos coisas. instantes, doutor Manuel Costa Neto, daquele caso que causou espanto a todos, o julgamento final do Bruno, e eu trouxe aqui o Manuel Cacho, que hoje faz parte da Comissão de Reforma do Código Penal do Senado. Né? Do Senado. E ele defende a diferenciação no julgamento da pena. Né? Penas e penas. Existem os crimes hediondos, como Emília já ocorreu, mas ele disse que a questão dessa do Bruno, até pelos requintes de perversidade e tal, deveria ter um tipo de diferenciação na lei específica. O que é que o senhor acha? Eu acho que é o seguinte, antigamente nós não tínhamos diferença entre réu e corréu, como não temos até hoje. Mas temos diferença entre réu e corréu e partícipe. No caso específico de Bruno, nós não identificamos nenhum caso de partícipe. Na verdade, para a formulação da pena, o artigo 59 do Código Penal, o juiz tem que, para a fixação da pena base, levar em conta todos os antecedentes, toda a vida, toda a personalidade do indivíduo. Então, na especificação, na individualização da pena, todos os elementos são examinados pelo juiz. Veja, de forma precária, porque a informação que ele tem é pouca em relação aos autos, e ele não é um técnico de sociologia, de toxicologia, ele não é um técnico de pedagogia, mas é a sua visão como sendo o perito dos peritos, o perito speritorium. No caso específico de Bruno, houve uma maquiagem muito grande. Porque, veja, a mulher teve um filho, já estava acertada a conta dos alimentos, tudo certinho. Ela não morreu por causa da pessoa do filho. Ela morreu porque ela sabia demais. Ela sabia que a casa de Bruno era um ponto de venda de droga. Ela quis extorquí-lo, exigiu 50 mil reais. Ele chamou até Belo Horizonte e deu 30. Na verdade, foi atraindo a vítima para matá-la. Na verdade, verdadeira, o motivo do crime não foi simplesmente a existência da criança. Foi, na verdade, o fato dela saber demais. Foi uma queima de arquivo. Muito bem. Eu vou chamar o último intervalo, volto para concluir o programa. E aí eu vou deixar já no computador de cada um aqui o pensamento para a seguinte resposta. Pena de morte. Doutor Manuel seria a favor? O deputado André seria a favor? Emília, pelo que já postou aqui, eu tenho absoluta certeza que não, independentemente do tipo do crime ou não. Vamos ao intervalo, 2 minutos. Emília Correia, contra ou a favor a pena de morte? O que dá para entender? Eu sou contra a pena de morte, claro. O Brasil não está preparado para isso, de forma alguma. Não está preparado nem para a redução, quanto mais para a pena de morte. Então tem que se observar muito. Batalha, outra coisa em relação a tudo o que foi dito aqui, uma das coisas e de bandeiras que nós poderíamos estar levantando seria uma bandeira contra o tráfico. Que é ela que está comandando os maiores, os menores, e que está assegurando tudo isso. E, no entanto, a gente não vê essa bandeira, e a gente até entende, porque sabe que tem muita gente forte por trás disso, e é muito arriscado tocar nesse assunto. Mas isso certamente diminuiria a violência, porque tudo gera em torno da droga hoje e do tráfico. Um abraço então, viu, Emília? Satisfação muito grande. Deputado André Moura, contra ou a favor a pena de morte? Eu sou contra a batalha. Eu sou contra. Eu acho que. Aí eu concordo com a vereadora Emília. Eu acho que o Brasil ainda não está preparado para a pena de morte. Eu sou a favor de leis mais duras, mais rígidas, não é? De uma reformulação do Código de Processo Penal, que começa agora a parte da Câmara Federal a ser feita, para que nós tenhamos leis naturalmente mais duras, mas eu entendo que o Brasil ainda não está preparado para a pena de morte. Um abraço, viu, André? Vai hoje para Brasília? Hoje ainda para Brasília. Muito bem. Doutor Manuel Costa Neto, contra ou a favor? Da mesma forma como a gente não admite a eutanásia, a pena de morte, na verdade, é uma eutanásia criminal, ao lado da eutanásia eugênica, das outros tipos de eutanásia. Seríamos ferir de morte o doente social. Na verdade, nós teríamos que ter a ideia de que o homem é capaz de ser ou seja, de ser reapreciado. Ele pode mudar seus conceitos, mudar a sua vida. Quanto à questão do tráfico que a doutora Emília travou, só existe traficante porque existe consumidor. E o traficante, ele é fabricado pelo consumidor. E o consumidor, quem fabrica é a família. Da mesma forma que quem fabrica o pedófilo é a família, quem fabrica o estuprador é a família. Então, é na família que a gente tem que voltar nossos olhos. Muito bem. Doutor Manuel Costa Neto, muito obrigado também pela sua presença, tá? Olha, o próximo tema que traremos aqui para debate será homofobia. Você é contra ou a favor de união entre pessoas
do mesmo sexo. E adoção de bebês por esses casais. Que agora, depois que Daniela Mercury assumiu, isso virou um tema discutido nacionalmente, tá? Então este será o tema que traremos aqui. Para concluir, tragédia anunciada. Secretário Genival Nunes. Quem será responsável, Deus nos livre e guarde, se essa tragédia acontecer na 13 de julho? Pare, pensa e reflita. Hoje à noite, quando você colocar a cabeça no travesseiro para dormir. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta com Fé em Deus ao vivo amanhã, a partir das 12h30. Um abraço e até lá.